Começando com a McLaren, vocês devem ter visto o vídeo que saiu ontem, né? Foi ontem aqui no canal, o vídeo sobre a McLaren e o segredo dela que, pelo visto, está sendo revelado. Parece que está sendo revelado. Se vocês tiverem ideia, alguma outra coisa sobre a McLaren, do que pode ser o grande segredo da McLaren, falem aí. Mas para quem não viu o vídeo, recomendo que vá lá ver, porque aqui eu não vou entrar em todos os detalhes. Mas basicamente o que seria? Seria um sistema não, o freio da McLaren, o duto, ele seria exatamente o mesmo dos outros. Mecanicamente falando, é a mesma coisa dos outros. Mesma coisa dos rivais. O grande diferencial da McLaren seria o quê? Seria que ela utiliza um material por dentro ali, e nesse material ela consegue manter uma temperatura que não extravasa. Então ela aquece muito rápido os dutos, mas ele não superaquece. E no meio desse procedimento, ela meio que vai tirando esse calor através de líquido, vai transformando isso em líquido. A exemplo do que o nosso corpo humano faz, né? A exemplo do que o nosso corpo humano faz, que você vai fazer atividade física, tal, você começa a suar, e aí você vai tirando ali aquele calor e também tirando, né, eu esqueci o nome agora, mas enfim. E nisso, o calor também vai sendo passado do duto para o pneu, por isso o pneu também aquece rápido, mas não superaquece, devido a todo esse sistema em que transforma esse calor em, vamos dizer, um suor. E aí você lembra, por isso a Red Bull, que nem o Léo tá falando aqui, ó, suspeitou das águas no pneu no ano passado. Só que a água não tá vindo do pneu, por isso que a FIA falou, não, tá tudo legal no carro aqui da McLaren, não tá tendo problema algum, porque nós temos uma solução que vem dos freios, dos dutos dos freios da McLaren e não dos pneus. Olha que genial isso aí. Mas qual que é o segredo? O segredo é justamente o que o Léo também está falando mais em cima aqui. A princípio, essa solução da McLaren está vindo de um engenheiro que estava fazendo doutorado na McLaren há 8 anos, e ele gerou um projeto ali, a sua tese de doutorado foi em cima desse tipo de material de fase, que faz essa mudança de acordo com a temperatura e, enfim, ele pode sair do sólido para o líquido, por exemplo, ele vai fazendo esse controle, esse material especial. Qual seria o material? Nós não sabemos necessariamente ainda. O que nós sabemos é que o segredo está nos dutos de freios da McLaren, e a McLaren faz de tudo para tampar esses dutos quando está mexendo nele ali durante o final de semana. Então, tudo indica que é isso mesmo, que é aquilo que nós postamos, tem a matéria-fonte lá no vídeo de ontem, você pode dar uma olhada, mas é física pura, o Ricardo tá falando que é física pura. É genial, né? E a pergunta aqui do Wellington é fundamental, os carros vão ficar mais empatados ou as equipes vão demorar para copiar? O problema é saber qual é o material para copiar. Esse é o grande detalhe aqui, Wellington. O grande detalhe é justamente saber qual material você estará copiando. Afinal, o que a McLaren fez com esse material? Qual é esse material especial que faz com que ele não superaqueça, aqueça rápido, mas não superaqueça, transforme esse calor excessivo em tipo um suor, tanto ali nos pneus quanto nos dutos, e você então consegue manter a sua performance em alto nível durante o maior período possível, aumentando performance e diminuindo desgaste. É genial, é genial. Nós estamos falando realmente de forma absurda, tá? E boa noite para todo mundo chegando aí agora na live. Já eu dou o recado de novo para quem não chegou, para quem não viu o recado agora há pouco. O Cauã pergunta, isso não seria fora do regulamento? Então, a FIA já inspecionou várias vezes esse carro e essa solução da McLaren do ano passado para cá. A princípio tá tudo certo. E aí onde as equipes estão vendo, poxa, peraí, dentro dos dutos você tem sim algumas coisas que não podem mexer e outras que podem. Pelo visto, a McLaren achou uma forma de mexer naquilo que pode e ganhar essa performance. E aí o DRS aberto fala mesmo. Olha lá. O problema é copiar e ficar pior e acabar uma desgraça. Porque não é só copiar, você tem que ver se vai se encaixar com o seu projeto, como é que esse sistema de refrigeração é feito, que material é esse que está sendo utilizado. Essas coisas realmente fazem muita diferença. As equipes não podem simplesmente copiar. Você lembra o que a Aston Martin, a Racing Point fez? Copiou o carro da Mercedes, depois copiou o da Red Bull. Eles conseguem até ter uma performance legal por um tempo, mas depois simplesmente perde muito. E aí fica realmente uma coisa bem difícil de você conseguir necessariamente extrair o máximo de performance. Está sendo dito que a Red Bull está trabalhando numa solução parecida desde a Austrália. Mas olha só, nós já estamos aqui no meio de maio e ainda não surgiu essa solução. O campeonato começou em março. Então, meu amigo, não é tão simples. E nem só de Adrian Newey vive a F1, concordo. Aqui, ó, imagine hipoteticamente se a Sauber copiar e por alguma razão dar certo. Qual seria o pulo no grid? Considerando que isso tem mais a ver com uma
capacidade de gerenciar melhor os pneus, eu diria que o salto dela seria na corrida e nem tanto no quali. É claro que no quali faz diferença porque você aquece melhor os seus pneus, então talvez a Sauber conseguiria passar com mais frequência com o Q2, com os dois carros, talvez isso. Só que o salto para a Sauber seria na corrida. Ela marcaria ponto? Acho que não, mas ela conseguiria ficar mais próxima ali dessa zona pontuável. Não é uma coisa tão milagrosa assim. O carro da McLaren é muito bom, ele não é só o duto, né? O carro da McLaren não é só o duto. A gente tem que deixar isso muito claro. O carro da McLaren é um conjunto que funciona muito bem, mas não é só o duto. Queria ver este ano 4 equipes grandes brigando pelo campeonato, mas a Ferrari ficou um pouco para trás e o Max carregando no braço, e a Mercedes está evoluindo. Sim, né? Seria bem legal se isso acontecesse. Essa pergunta aqui do Cauã é fundamental. Serviria para 2026? Num primeiro momento, sim. Por quê? Porque o material pode ser reaproveitado para o ano que vem. A McLaren poderia trabalhar com esses dutos novamente, com esse tipo de material novamente para 2026, o que seria mais uma vantagem para a McLaren no próximo ano, né? Então isso também é importante de deixar bem claro aqui. Nós temos, sim, uma possibilidade real dessa, como eu posso dizer, dessa solução ser utilizada no que vem, e se ninguém descobrir o que é, de você ter a McLaren novamente, se utilizar disso e ter vantagem. Todo mundo pensava que era do Marshall, era de outro engenheiro. Pois é, parece que era do cara que fez o doutorado. Pessoal chegando, boa noite, boa noite. Tem chance de ser banido? Sim, Alexandre. O que acontece? A FIA, ela tem um histórico recente na Fórmula 1, no século XX, 21, no caso, por exemplo, de conseguirem manter por um ano uma solução, mas aí a FIA bane para o ano seguinte. O DAS mesmo é um exemplo clássico disso. É um exemplo clássico. O DAS é um exemplo muito forte, tá? Então, nesse caso, você tem a solução sendo genial, mas a FIA pode banir para o ano que vem se ela estiver achando que a McLaren vai dominar de novo. E a FIA não quer domínio, a FIA quer competição, né? Joyce, daqui a pouco a gente entra nesse tipo de assunto, tá? Lembrando, galera, que se você mandar superchat, a gente lê aqui, a gente dá prioridade pro seu superchat, tá? Essa solução pode ser até aprimorada. Enquanto o pessoal tá copiando, a McLaren pode evoluir e ficar muito à frente. Sim, com certeza. Porque como ninguém sabe exatamente até onde vai essa solução, ela pode ser aprimorada e pode facilmente se tornar o grande pulo do gato da McLaren durante todo o ano. É bem possível mesmo, né? Então aqui, ó, o Matheus Conceição. Aço inoxidável é o que aparece como material mais resistente a calor, assim como uma mistura de outros químicos. Sabe o que eu acho mais interessante na solução da McLaren, Matheus? É que, a princípio, eles conseguem interromper o excesso de calor, eles conseguem chegar num limite e aí barrar ali e manter uma temperatura. Como eles fazem isso? Para mim, esse é o grande detalhe aqui. É como eles conseguem fazer isso. Será que eles trabalham com esse material sendo um material que já é, vamos dizer, programado para aguentar somente até uma temperatura X e depois disso ele começa a suar? Será que é isso? Esse material já é feito para isso? Interessante, né? É interessante pensar nisso. Ó, o Alexandre fala, além de tudo, a McLaren é o carro que menos gasta pneu. Então, muito do gerenciamento do pneu da McLaren vem dessa solução no duto, porque ela sempre mantém os pneus na melhor temperatura possível, o que ajuda a não desgastar. E aí, se você não desgasta o pneu, né, se você não superaquece, você não desgasta, e se você não desgasta, você mantém uma performance melhor por mais tempo. Por isso que, ao longo da prova, a McLaren vai embora. Ela vai aumentando a diferença para os outros. Parece até uma usina nuclear para segurar o poder do reator. Então, para mim, a grande sacada da McLaren é como eles conseguem fazer isso. Como eles conseguem chegar num topo e sem intervir manualmente, eletronicamente, porque para estar legal não pode ter uma intervenção eletrônica, fazer com que esse material comece a suar. Sim, exatamente. Ó, o DRS aberto falando, a McLaren tirou o foco das asas traseiras e levou todo mundo para os freios. Concordo. E o Ângelo também fala, não acha que seja um além de tudo, é em consequência disso. Sim, com certeza. A consequência de ter essa solução brilhante é você ter um melhor gerenciamento de pneus. Essa é a principal consequência, com certeza. Tá? E aí você ganha performance em reta, em curva, curva de baixa velocidade que você precisa de uma ótima tração. Esse tipo de coisa é fantástica. Ó, o Harrison falando, o Rico Penteado explicou que é um efeito parecido com o do gelo. O gelo vai derretendo, mas a temperatura continua zero. Pois é, mas isso a gente está falando dentro de um freio por 1h30 de uma forma automática. Como que eles fazem isso? Em temperaturas distintas, porque cada circuito, cada pista, cada ambiente está numa temperatura diferente. Como que a McLaren está fazendo isso? Ela aquece muito rápido, chega naquele ponto e ele, cai. Aqui é que está o detalhe. Aqui é que está o detalhe. Matheus, vai que a McLaren testou essa solução em outras categorias como a Indy mandou para F1.
Possível também. As equipes de Fórmula 1 já fizeram isso várias vezes. Várias vezes. Então, isso significa que corrida com mais umidade do ar, o sistema fica mais eficaz? Me parece que corridas em que você tenha, talvez, uma maior resistência do ar, isso funcione melhor. Ou uma menor, né, resistência do ar. Por quê? Vamos para o México, que você tá uma das maiores alturas da temporada, onde a resistência do ar é bem baixa, porque você tá, né, muito alto. Se a McLaren consegue gerenciar de forma perfeita a sua temperatura, enquanto os outros estão preocupados em superaquecimento, a McLaren não está preocupada com isso. Então, quanto menor for o ar naquela região, talvez melhor para a McLaren.